semana orando, clamando a Deus, tanto dia quanto de noite, como nós aprendemos aqui na semana passada. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite. Nós passamos a semana orando, buscando a Deus. E eu creio que hoje, nesse último dia de oração pela justiça, Deus Ele vai operar. E esse mês que vai se entrar, esse mês de agosto, vai ser o mês que você vai contar o seu testemunho, vai ser o mês que Deus vai operar na sua vida, vai ser o mês que você vai ver Deus fazer a justiça dele acontecer na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Eu tenho uma palavra para você. Essa mensagem eu comecei a dar ela aqui na sexta-feira. Eu gostaria de continuar contigo. Pegue na sua Bíblia Eclesiastes capítulo 10, no versículo 10. Eclesiastes 10, 10. Vamos ouvir agora a palavra de Deus. E logo após essa palavra nós vamos fazer a oração da fé, vamos buscar Deus. E Deus vai abrir as portas, Deus vai nos abençoar. Eclesiastes capítulo 10, versículo 10. Eclesiastes é fácil. Vem da Bíblia do Salmo, depois de Provérbios, depois Eclesiastes. Capítulo 10, versículo 10. Eclesiastes 10, 10 diz assim: se estiver embotado o ferro e não se afiar o corte, então deve-se pôr mais força. É isso aí a minha mensagem, até esse ponto e vírgula. Vamos ler novamente? Se estiver embotado o ferro e não se afiar o corte, então deve-se pôr mais força. Essa foi uma mensagem que o missionário deu, e ele só deu essa partezinha aí. E aí a gente começa a pensar na mensagem, a mensagem ela vai crescendo, Deus vai abrir o nosso entendimento, nós vamos entendendo mais. O ferro aí é um machado, tem traduções que o ferro é um machado. Se o machado estiver embotado, cego, quando você pega esse machado para poder fazer o corte na madeira, ele não vai cortar como se ele tivesse afiado. E por não estar afiado, o que você tem que fazer então? Tem que pôr mais força. Se o machado ele não estiver afiado, para cortar a madeira, você vai ter que fazer mais força. Se ele estiver afiado, você não precisa fazer força, é jeito. Você vai bater e vai cortar. É a mesma coisa a faca nossa lá de casa. Se a faca está bem amolada, né, você não precisa fazer força para poder cortar a carne, mesmo que a carne não for tão boa assim. Se a faca está amolada, é o jeito, você pega lá, o jeito que corta. Você consegue cortar a carne tranquilamente. Agora, se a faca estiver cega, como é que é? Aí você fica lá. E é difícil. O missionário, Deus deu para ele um entendimento que isso serve para nós. Será que nós estamos afiados também? Ou será que estamos cegos como esse machado, como esse ferro? Será que estamos cegos? Será que somos afiados na nossa comunhão com Deus, na nossa vida com Deus, na nossa comunhão, na nossa oração, na nossa palavra? Será que estamos afiados ou será que estamos cegos? Se estivermos cegos, sinal de que nós não estamos na direção de Deus. E aí, quando nós não estamos na direção de Deus, o que a gente começa a fazer? Começa a fazer força. Aí eu dei um exemplo aqui na sexta-feira. O pessoal tem ido na igreja e tem lutado pela família, tem orado pela família, faz campanha pela família. Só que aí, por ela não estar afiada, porque ela só vai à igreja, em casa ela não faz o que tem que ser feito.
Ela não está afiada. Porque quem está afiado, ele não vai só para a igreja. Em casa também, ele dá um bom exemplo. Ele é um homem de Deus dentro de casa, ela é mulher de Deus dentro de casa. A pessoa afiada é assim. Ela leva a palavra de Deus para dentro de casa. Ela leva um bom exemplo para dentro de casa. Ela mostra para a família dela que houve uma transformação. Ela evangeliza a família. A pessoa afiada é assim. Quando a pessoa não é afiada, ela tem que fazer força, ou seja, ela tenta trazer a família para a igreja na base da força, na base da violência. Por quê? Porque não tem uma palavra para dar. Não tem uma palavra. Ao invés de dar uma palavra, a pessoa tem chantagem para fazer. Se não parar de beber, hein? Você vai para o inferno, hein? Vamos para a igreja comigo. Que não é uma mentira. Que não é uma mentira. Mas não é uma palavra sábia. Aí a pessoa vai tentando trazer, você não for para a igreja comigo, você vai ficar sem videogame uma semana, hein? Fala lá para o jovem, né? Aí o jovem até vai para a igreja, vai estar lá com o coração fechado. Adianta alguma coisa? Não, você está fazendo força, e quanto mais força você faz, menos resultado você tem. O bom é a gente ser um machado afiado. Um machado, o ferro, é um instrumento. Nós também somos instrumentos que Deus quer usar. Mas se eu estiver cego, vai ter que fazer força. E se fez força, meu irmão, porque já saímos da direção de Deus. O bom é a gente estar afiado. Porque no primeiro golpe, ele já corta. O bom é a gente estar afiado na palavra de Deus. Porque diz a Bíblia, pega aí comigo Zacarias, capítulo 4, no versículo 6, para você marcar isso aí. Zacarias, capítulo 4. No versículo 6. Se o machado está cego, tem que fazer mais força. Mas veja o que o profeta Zacarias, aí, dirigido por Deus, ele diz a um homem chamado Zorobabel. É um versículo conhecido. Acharam? Diz assim, olha. Zacarias capítulo 4, versículo 6. E respondeu e me falou, dizendo: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: não por força, nem por violência, mas pelo meu... Quem é que diz? Diz o Senhor dos Exércitos. Então, se o ferro está cego, tem que fazer o quê? Mais força. E o que Deus está dizendo aí? Não é por força, muito menos por violência. É pelo meu espírito. Quando eu preciso fazer força, quer dizer o quê? Que eu saí da direção do Espírito. Eu saí da direção de Deus. Eu perdi a direção dele. Quando eu necessito fazer uma força, dá o meu jeito. Às vezes pode ter uma vantagem. A pessoa estava precisando daquele dinheiro. Aí você teve que fazer alguma coisa escondido, fazer as coisas por debaixo dos panos, para poder ter uma vantagem financeira. Por que não esperou de Deus? Por que não continuou sendo fiel a Deus? Não, mas o pastor precisava. Pois é. Você fez por força. Você deu o teu jeito. Você saiu do caminho de Deus. Você saiu da direção de Deus. Pastor, o senhor não conhece a mulher que eu tenho em casa. Você não conhece meu esposo que eu tenho em casa. Não me dá atenção. Aí você dá o seu jeito. Você não está afiado, me perdoa. Você está tendo que fazer força. Você está tendo que sair da direção de Deus. Você está tendo que fazer do seu jeito, da sua forma. Você não está conseguindo crer em Deus, confiar na palavra de Deus.
você está cego. Você é como esse machado cego, esse ferro cego, essa faca cega, que tem que pegar e tem que ficar lá, fazendo força. E o resultado nunca vem. O resultado demora para chegar. Quando chega, é necessário então a gente se afiar, melhorar como homem de Deus, melhorar como mulher de Deus. Precisa se afiar na oração. Tem gente que só ora quando está na igreja. Você tem que ser uma pessoa de oração. Por isso a semana a gente fez o propósito de oração de dia e de noite. Tem gente que cumpriu o propósito, tem gente que se esqueceu assim que saiu da igreja no domingo passado. Se esqueceu. Só está lembrando agora do que eu estou falando. Você está cego. Você não está afiado. Desculpa, você não está afiado. Não adianta depois você vir reclamar com Deus. Poxa, o Senhor me abençoa. Pô, Deus te dá uma palavra. Dá uma direção para a igreja. E você simplesmente despreza o que Ele fala. Como é que Deus vai lhe abençoar? Deus me dá uma direção. Eu ando naquela direção. Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se eu cumpro com a palavra de Deus, Deus cumpre com a parte dele. Ele é fiel a prometer, é fiel a cumprir. Você tem que estar afiado. É esse exemplo que eu dei. Você tem que estar afiado na palavra. Tem que estar afiado na palavra. Não tem que ler só a Bíblia da igreja, tem que ler a Bíblia também na sua casa. Tem que ter o seu momento com Deus todo dia lá para você meditar na palavra, você ter a direção de Deus na sua vida. Tem que se afiar como também no jejum. É bom você jejuar. De vez em quando você fazer esse jejum, você vai ter o seu momento com Deus, você vai se separar para Deus, vai santificar a sua vida. É bom você ter um propósito de ter uma vida realmente com Deus. Cristão que diz que é cristão, mas não tem nenhum propósito com Deus, não é cristão. Não tem um propósito, não tem uma vida, não tem um alvo a alcançar, não tem um lugar a chegar. É um cristão que vai à igreja só. Você precisa estar afiado, meu. Você precisa se afiar. Aí na sexta-feira eu falei de Ezequiel, que eu não vou falar hoje, eu vou falar de outro. Sexta-feira eu falei de Ezequiel, em Ezequiel 2, no versículo 1 lá em diante, que é o chamado de Ezequiel. Deus direciona: filho do homem, põe-te em pé e então falarei contigo. Eu falava, para Deus falar com a pessoa, é necessário que ela esteja de pé. Deus não pode falar com aquele que está caído. E tem muita gente caída já na igreja, no pecado, no erro. Um dia a pessoa foi até afiada já, mas ela está cega. Está tendo sempre que fazer aquela força para ver se a madeira corta, e nunca corta. Deus falou para ele: põe-te em pé e então falarei com você. Deus só pode falar com a pessoa quando ela está de pé na presença dele, quando a pessoa está erguida na presença de Deus. E isso é se afiar, você se colocar de pé, você decidir largar o erro, decidir largar o mundo, decidir largar a vida errada, a vida antiga. Quando você decide ficar de pé, não, a partir de hoje eu vou me levantar. O que acontece? Acontece o que aconteceu com Ezequiel. Quando Ezequiel colocou no coração de se levantar, Deus encheu ele do Espírito Santo. Aí, cheio do Espírito Santo, diz lá a Bíblia, que o Espírito Santo levantou Ezequiel. O levantar vem de quem? O levantar vem de quem? Não vem de Deus? Você pode estar caído, mas se você decidir ficar de pé e abrir o coração, Deus vai te encher de Espírito. Olha como é que a pessoa vai se afiando. Primeiro ela decide: eu não quero mais o erro, eu não quero mais esse mundo, eu não quero mais ser essa pessoa mentirosa, eu não quero mais ser esse enganador, eu não quero mais me prostituir, eu não quero mais fumar, eu não quero mais beber, eu não quero mais fazer isso, eu quero ser homem de Deus de verdade. Quando a pessoa decide isso com Deus, Deus vai encher ela do Espírito Santo dele. Ela começa a afiar, ela vai se afiando. Aí o Espírito Santo faz o quê? Levanta a pessoa. Ela está se afiando.
Aí depois que o Espírito Santo colocou Ezequiel de pé, aí Deus começa a falar com ele. Só aí Deus começa a falar com ele. Aí Deus vai começar a falar comigo. Aí Deus vai começar a revelar a palavra dele para mim. Aí eu vou me afiando mais ainda. A nossa vida é sempre assim. É sempre assim, sendo afiado por Deus, sendo melhorado por Deus, sendo melhorado por Ele. É muito triste quando as pessoas, elas deixam de ser afiadas. E o coração da pessoa cada vez mais vai se fechando, vai se fechando, vai se fechando para Deus. E daqui a pouco ela se torna, como falamos aqui na semana passada, uma igreja morna. Uma igreja que não dá frutos. Isso é muito ruim. Ela está na igreja, mas não dá fruto. Está na igreja, mas é uma igreja morna. É uma igreja que não alegra o coração de Deus. Eu não quero ser essa igreja, misericórdia. Eu quero ser uma igreja afiada, que quando Deus precisar, Ele vai me usar, vai bater, e no primeiro golpe vai dar aquele corte. Eu quero estar afiado para cortar o pecado. Eu quero estar afiado para poder cortar a doença que está na vida de alguém. Eu quero estar afiado para poder tirar o demônio da vida de alguém. Eu quero estar afiado para trazer minha família para a igreja. Eu quero estar afiado para prosperar nessa vida. Eu quero estar afiado para ver Deus operar tudo na minha vida. É o desejo do meu coração. É o desejo que você tem que ter também. Que não seja mais necessário eu pôr minha força própria. Porque quando Deus está na minha frente, Ele sempre vai me dar a direção. Ele começa então a falar com Ezequiel. Ezequiel começa a ter então a direção de Deus, do que ele deveria fazer. Ele não deveria temer, porque ele seria enviado à casa dos rebeldes, não é? Ele não deveria temer, ficar com medo, porque Deus ia colocar ele no meio da casa dos rebeldes. Aí falávamos aqui, você tem que estar afiado, porque a coisa não é fácil. Quando eu não estou afiado, eu temo o mal. Está dando para você entender? Quando você vê a pessoa temendo o mal, é porque ela não está afiada. Porque se ela tivesse afiada, ela não temeria o mal. Deus diz para Ezequiel: não temas, porque você vai para a casa dos rebeldes. Ninguém está falando para você que é fácil, é difícil. Você vai estar no meio da casa dos rebeldes. A coisa é complicada. Mas Deus disse para ele: você vai e fale as minhas palavras. Eles ouçam ou deixem de ouvir, eles têm que saber que no meio deles esteve um profeta. Se eles vão ouvir ou se eles vão deixar de ouvir, é problema deles. Você tem que estar afiado, Ezequiel, porque eles têm que saber que no meio deles esteve um profeta. Porque a pessoa não é boba, não. Ninguém é bobo. O ser humano é dotado de inteligência. O ser humano é dotado de inteligência. É o que diferencia do animal. A pessoa não é boba, ninguém é bobo. A pessoa sabe que Deus está falando com ela. Ela não se disser que ela tem juízo. Falei na sexta-feira e falo aqui de novo. Eu vou falar de noite, se você voltar, você vai ver falando de noite também. Ninguém é bobo. Eu sei quando Deus está falando comigo. Se eu não sei, eu sei quando Deus está falando comigo. Eu não me conserto por quê? Porque eu tenho juízo, eu não quero me consertar. Porque Deus só está falando comigo. A gente sabe quando é com a gente. E se eu sou homem de Deus de verdade, como eu digo que sou, eu tenho que reconhecer: obrigado, Senhor, que você está falando comigo, você está querendo me consertar. Eu vou andar na tua palavra. Eu vou procurar andar e fazer aquilo que o Senhor está determinando para que eu faça. Deus falou isso: ouça ou deixe de ouvir. Eles têm que saber que no meio deles esteve um profeta. As pessoas sabem quando Deus está falando. Agora, se ela vai ouvir, se não vai ouvir, se ela vai praticar, se ela não vai praticar, é outra coisa. Mas ela sabe que Deus falou com ela. Eu sei quando Deus fala comigo. Mas eles têm que saber que no meio deles esteve um profeta. Quando você sair de lá, eles têm que saber que você foi enviado por Deus e que falou com eles. Mas para falar com eles, você tem que estar o quê? Afiado. Deus quer te usar na sua casa. Deus quer te usar na sua casa para falar com aquelas pessoas.
abençoar aquelas pessoas. Aquela pessoa da família que diz assim: eu nunca vou pisar meu pé dentro da igreja. É aquele ali que Deus vai colocar ele e vai usar ele mais ainda, sabe? É sempre assim. É aquele que diz assim: eu nunca vou pisar meu pé na igreja. É aquele ali que Deus mais usa quando se converte, sabia? É sempre assim. É aquele que fala assim: ó, eu nunca vou pisar meu pé nessa igreja de crente. Quando se converte, é o mais usado por Deus. É sempre assim. Deus quer te usar lá dentro para isso. As pessoas vão ver que lá tem um profeta. E o profeta não é só esse, cara. Pega o gravado aqui em cima, não é você. Deus quer usar você. No seu trabalho, lá onde você estuda, Deus quer te usar, mas você tem que estar afiado. E para dizer que ela está afiado, ele teve primeiro que se decidir colocar de pé. Ele decidiu isso no coração dele. Deus encheu ele do Espírito Santo. Encheu do Espírito Santo levantou ele. Deus começou a falar com ele começou a obedecer a voz de Deus. Assim a gente vai se afiando. Assim a gente vai sendo dirigido por Deus. Eu vou falar hoje com você um outro caso conhecido nosso, bem conhecido mesmo, de um rapaz chamado Daniel. Vamos lá no livro de Daniel, capítulo 1. Daniel também ele teve que se afiar para poder Deus fazer tudo por ele. Ele teve que se afiar. Daniel, capítulo 1. Você está em Ezequiel, tá? Não, você não chegou a abrir Ezequiel, só eu que abri. É só voltar. Você estava em Zacarias, é só voltar. Daniel, capítulo 1, no versículo 1. No terceiro ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Joaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus, e ele os levou para a terra de Siná, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei a Aspenas, chefe dos eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel, da linhagem real e dos nobres, jovens em que não houvesse defeito algum, formosos de aparência, instruídos em toda sabedoria, e sábios em ciência, e entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. E o rei lhes determinou a ração de cada dia, da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, e que assim que fossem criados por 3 anos, para que no fim deles pudessem estar diante do rei. E entre eles se achavam 2 filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, Daniel pôs de Beltesazar, e Ananias de Sadraque, Misael de Mesaque e Azarias de Abednego. E Daniel assentou no seu coração, aí está a minha mensagem, Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Ora, Deus deu a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Então, Daniel, ele teve que se afiar para que o propósito de Deus se cumprisse na vida dele. Daniel foi levado escravo para a Babilônia. Você vê que Deus entrega
Jerusalém, o seu próprio povo, na mão de Nabucodonosor. O povo havia deixado a Deus há muito tempo. Então Deus os entrega na mão dos inimigos. Vem Nabucodonosor, invade Jerusalém, todo Israel, e leva muita gente para a Babilônia, inclusive esses rapazes aí, o Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. E eles deveriam, nessa escola agora, eles iam aprender a língua dos caldeus, iam aprender tudo daquela terra, iam estudar ali durante esses anos, e o rei determinou: eles vão comer o que eu como, vão beber o que eu bebo. Só que Daniel, ele propôs no coração dele: olha como é que tem que ser, eu não tenho que fazer isso por você, você tem que fazer por você. Você tem que saber como é que está a tua vida espiritual. Você tem que propor no seu coração. Você tem que decidir isso no seu coração. Daniel propôs no coração dele não se contaminar com o manjar do rei, com as coisas da Babilônia. Ele colocou isso no coração: eu não vou me contaminar. Para a pessoa se afiar hoje também, é necessário colocar isso no coração: eu não vou me contaminar com as coisas desse mundo. Eu não vou me contaminar com as coisas que eu vejo acontecer ao meu redor. Porque hoje muito tem acontecido é isso: as pessoas têm sido contaminadas, quando deveria ser ao contrário. Nós deveríamos contaminar as pessoas com o poder de Deus, com a unção de Deus, com uma boa palavra. A gente tinha que contaminar as pessoas, mas está acontecendo ao contrário. Nós estamos sendo contaminados por coisas de fora que vêm, a gente deixa entrar, a gente ouve, a gente come aquilo, e aquilo ali vai estragando a gente, vai desanimando a gente. A gente vai perdendo a fé, a gente vai sendo contaminado por essas coisas que a gente vê acontecendo ao nosso redor. Se eu, como pastor, me deixasse levar pelas coisas que eu vejo, hoje eu não estaria aqui. Nenhum estaria aqui. Nenhum pastor estaria em cima de um altar hoje. Se deixasse levar por coisas que veem. Por coisas que veem. A obra de Deus é perfeita. A obra de Deus é perfeita. Mas enquanto o homem estiver cuidando da obra de Deus, vai ter imperfeições. Porque a mão do homem ali interferiu na obra de Deus. Então vai ter imperfeições. Agora, eu estou aqui por quê? Porque o homem me chamou? Não, eu estou aqui porque eu tenho a certeza que quem me chamou foi Deus. Foi Deus que me chamou. Não foi o homem que me chamou. E essa certeza que eu tenho no meu coração me faz passar por cima de tudo o que for necessário. Eu passo como um trator. Eu nem vejo que foi Deus que me chamou. E a gente passa mesmo em cima como se fosse um trator e vamos embora para frente. Porque Deus tem uma grande obra para fazer através da nossa vida, em nome de Jesus. Não fica olhando para as coisas que o diabo quer que você olhe. Se fica olhando, você vai se contaminar. Você vai desanimar. Às vezes, não é nem na igreja, às vezes é na própria casa nossa. Você está lá orando pela pessoa, você está lutando pela pessoa e a pessoa despreza você. É um filho que não te respeita, é uma filha que não te respeita, é um esposo que não te respeita. Eu falava aqui na sexta-feira à noite, sexta-feira de noite, a respeito do meu avô, pai do meu pai, né? Morreu novo, morreu com 52 anos, ataque fulminante, coração parou ali, bateu e acabou. Novo. Mas você não sabe da história, muito ódio. Aquele homem tinha muito ódio no coração, muito ódio, muita mágoa, muita raiva, inclusive dos próprios filhos. Aí eu falei que teve um tio meu que foi falar de Jesus para ele. Eu quero saber de Jesus não. E meu tio continuou falando de Jesus para ele. Ele partiu para cima do meu tio e deu um soco na cara do meu tio caiu desacordado no chão. Ele acertou mesmo como se fosse esse soco de MMA, acertou aqui, ó.
E meu tio caiu desacordado no chão. Meu pai estava contando, teve que pegar e apartar. Meu tio caiu desmaiado no chão, tão forte foi o soco que ele levou. Não pode deixar, hoje meu tio é pastor também na nossa igreja lá em São Paulo, lá com o pastor Jair. Aí você vê que você está lutando com a pessoa, você quer ver o bem da pessoa, você está vendo que a pessoa está indo para o caminho errado, e a pessoa não quer, a pessoa te fere, a pessoa zomba de você, a pessoa critica você. Tudo isso é o que? É o diabo querendo fazer você parar. E se você para? E se você desanima? Aí você vai perder tudo que Deus queria dar para você. Você vai se tornar esse ferro cego, vai ter que começar a fazer força, e aí o resultado nunca vai vir. O Daniel, ele colocou no coração dele: eu não vou me contaminar com as coisas aqui da Babilônia. Pode ser muito bom o que o rei está me oferecendo, é ou não é? Pode ser muito bom. Um escravo comendo o que o rei come, pode ser muito bom. Beber do que o rei bebe, pode ser muito bom a oferta que ele está me oferecendo, mas não vou me contaminar, não quero. Eu tenho que propor isso no meu coração. Eu quero apenas aquilo que Deus tem preparado para mim. Eu não vou contaminar, não vou deixar nada entrar no meu coração. E o que Deus fez? Deus deu graça e misericórdia a Daniel para o chefe dos eunucos. Vamos ler o versículo 10. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Por que veria ele os vossos rostos mais tristes do que os jovens que são vossos iguais? Assim arriscareis a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao dispenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta-te, peço-te, os teus servos 10 dias, fazendo que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a aparência dos jovens que comem a porção do manjar do rei, e conforme vires, te haja com os teus servos. E ele conveio nisso e o experimentou 10 dias. E ao fim dos 10 dias apareceram seus semblantes melhores. Eles estavam mais gordos do que todos os outros jovens que comiam a porção do manjar do rei. Desta sorte, o dispenseiro tirou a porção do manjar deles e o vinho que deviam beber, e lhes dava o quê? Legumes. Ora, esses 4 jovens, Deus deu o quê, irmãos? Conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria, mas a Daniel no entendimento e em toda a visão e sonhos. Então você veja, Daniel propõe no coração não se contaminar. O chefe dele lá, o eunuco, né? Fica meio com medo. Poxa, o que você está me pedindo é meio perigoso. Foi uma ordem do rei para vocês comerem e beber. Você está me pedindo só legume e água? Você é louco. A hora que o rei chamar vocês lá, vocês só vão comer legume e água, vocês vão estar mais abatidos, magro. O rei quer ver vocês fortinhos. Os outros vão se acabar na comida do rei lá, vão engordar, vão ficar, né? Mas a tendência realmente era essa. Naturalmente falando, olhando com os olhos humanos, era realmente isso que ia acontecer. Você só come legume, bebe água, o que vai acontecer com você? Tu vai se alimentar, mas sei lá, meio estranho, você vai emagrecer. Você vai marcar fraco. Humanamente falando, é isso. Porque você se acabar aí nesse monte de comida da vida aí, você vai ficar legal. Só que o Daniel, ele não vivia no natural, ele sabia que ele estava falando das coisas espirituais. Ele falou: não, nos experimente durante 10 dias e você vai ver como é que nós vamos estar melhor do que eles. Não deu outra. Não deu outra. Daniel sabia que se ele não se contaminasse, se ele se apegasse a Deus, o que ele precisava vinha de Deus. A força que ele precisava
vinha de Deus. A alegria que ele precisava vinha de Deus. O que ele necessitava para poder vencer a Babilônia era de quem? De Deus, não era do manjado dele. Você quer vencer esse mundo, você não precisa das coisas do mundo, você precisa de Deus. Ele é o Criador dos céus e da terra. Tudo que a gente precisa está nele. Se você pedir a Ele, Ele vai te dar para você conquistar esse mundo. Todas as habilidades necessárias Deus vai te dar. Depois de 10 dias, eles se apresentaram diante lá do chefe dos eunucos. E quando ele olhou, ele não acreditou. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego estavam fortes. Só a base de legume e água. Ao contrário do que a gente pensava. Estavam fortes, estavam alegres, não estavam abatidos não. Estavam abatidos não, estavam alegres. Não estavam tristes não, estavam para cima. Não estavam magrinhos, fraquinhos não, estavam fortes. E os outros que estavam comendo as coisas do rei lá, estavam tudo esquisitos, tudo torto. Tudo torto. Bêbados. Tanto que ele decide fazer com os outros que fizeram com Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Tudo que você precisa nessa vida é se afiar com Deus. E se afiar com Ele é decidir: não vou me contaminar com as coisas da Babilônia. O que eu preciso nesse mundo, Deus Ele vai me dar. O que a Bíblia diz? Nós temos aí. Deus deu para Daniel o quê? Conhecimento, inteligência, visões e sonhos. Era tudo que ele precisava para vencer a Babilônia. Não foi assim que ele venceu? Você conhece a história de Daniel? Conhece ou não? Conheço. Quem não conhece, lê a Bíblia hoje em casa. Daniel, você vai conhecer. Com isso que ele recebeu aqui de Deus, Daniel venceu a Babilônia. De escravo, Daniel subiu ao posto mais alto que alguém poderia subir. Príncipe da Babilônia. Mas por quê? Porque aqui primeiro ele decidiu se afiar. Você quer ser grande nesse mundo, nessa vida, mas não ande como o mundo anda. Você quer ser grande? Não tem como você escapar desse mundo. Mas você quer ser grande, você quer vencer esse mundo? Puxe a Deus. Se afie com Deus. Você vê, Daniel queria vencer a Babilônia. Ele queria, mas ele agiu com a Babilônia? Ele adotou as práticas da Babilônia? Não, nada disso. Ele continuou se afiando com Deus. Depois você vê mais na frente na história, Daniel orava 3 vezes por dia. Todo dia ele se afiava mais. Todo dia ele estava mais próximo de Deus. Não tinha jeito. Não tinha jeito. Deus tinha que operar na vida desse rapaz, e ele operou muito. Você não precisa se igualar às pessoas desse mundo, ou adotar na sua vida as práticas desse mundo, para conseguir ser alguém nesse mundo. Esse mundo, meu irmão, você não precisa imitar ele. Para você ser alguém nessa vida, você tem que se apegar a Deus. Peça a direção de Deus, se afie com Deus, não se contamine, seja uma pessoa de oração, melhore a cada dia. Melhore a cada dia para que Deus ele possa te usar. Aí Ele vai tirar você dessa situação que você se encontra hoje e vai colocar você como cabeça. Ele colocou Daniel como cabeça. Você pode lembrar também de José, a mesma coisa. A mesma coisa de José. José lá do Egito, mesma coisa de Daniel. Permaneceu fiel, a história é igual, mas o entendimento, a interpretação é outra. José tinha tudo para ser um cara revoltado na vida. Tinha ou não tinha? Vendido pelos próprios irmãos, desprezado pela família. Que negócio é esse? Como revoltar com esse Deus que tinha tudo para ser um homem revoltado? Não, ele permaneceu fiel. Continuou confiando em que Deus fez, mesma coisa. Tirou do escravo, colocou como governador do Egito. Mas por quê? Decidiu se afiar. Decidiu estar mais próximo. Decidiu melhorar a vida dele com Deus. Essa é a palavra de Deus para você hoje. Eclesiastes 10:10. Se o ferro estiver embotado, deve-se pôr mais força. Tem que afiar, irmão. Se afia. Você é instrumento, você é esse instrumento que Deus ele quer usar.
Você é esse instrumento que Deus quer usar todo dia, mas se estiver cego, se estiver cortado, tem que pôr mais força. Aí colocou força, já sabe que não perdeu a direção de Deus. Se afie mais, melhore mais. Na presença de Deus, Deus vai abrir todas as portas necessárias para poder te abençoar. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Vamos orar? Vamos ficar de pé em nome do Senhor Jesus.